Se ela tocar nele outra vez, eu juro por tudo o que é mais sagrado que nem toda a fortuna desta família será suficiente para abafar o que eu vi dentro daquela cozinha. Foi com esta frase, dita em pensamento com a força de um grito, que a ama que todos consideravam insignificante, uma peça de mobília no xadrez daquela casa, mudou o rumo do destino naquela quinta imponente, onde segredos tão antigos quanto as fundações de pedra apodreciam sob o brilho opulento de lustres de cristal. O bebé, Diogo, recém-adotado pelo milionário Rui Lacerda, definhava a olhos vistos, e o consenso geral, sussurrado pelos médicos e repetido pelos criados, apontava para uma doença rara e trágica. Todos acreditavam nisso. Todos menos ela. Apenas Mariana, a ama, com os seus olhos atentos e o seu instinto maternal afiado pela desconfiança, percebeu o detalhe que escapava à visão de todos. O gesto demasiado rápido de uma mão envelhecida, o odor metálico e estranho que teimava em impregnar o copo de leite, o olhar gélido e calculista da avó, Dona Arminda, sempre que pensava que ninguém a observava. A verdade, que se arrastava pelas sombras dos corredores longos e silenciosos durante semanas, finalmente cravou os dentes com uma força brutal quando o pequeno Diogo quase deixou de respirar nos seus braços, o pequeno corpo a lutar por um sopro de vida. Mas antes da explosão que transformaria aquela família abastada em manchete nacional, existe um princípio que ninguém ousou relatar. O começo de um homem afogado em solidão, uma avó com a alma tecida de dissimulação e uma mulher improvável, uma simples ama, prestes a desmantelar uma conspiração inteira com a força das suas próprias mãos. Antes de mergulharmos nesta história, diga-me uma coisa, de onde está a assistir a este vídeo agora e que horas são aí na sua cidade? Porque o que eu vou contar hoje parece saído de uma telenovela, mas aconteceu dentro dos muros de uma quinta bem real. E aproveite para gostar do vídeo e subscrever o canal para não perder nenhuma história. Então, prepare já o coração, ajuste o volume e fique comigo até ao final, porque cada detalhe é crucial e, nesta casa, nada é o que parece. O milionário Rui Lacerda era um homem definido por muitos títulos. Visionário, empresário de gênio, investidor implacável. Mas por trás da fachada pública, polida e inabalável, existia uma solidão que sangrava silenciosamente em cada recanto daquela quinta, um espaço colossal e opressivo para um único homem. E quanto mais sucesso financeiro acumulava, mais oca se tornava a sensação de regressar a casa. O silêncio era o seu único comitê de boas-vindas. Ninguém chamava o seu nome, não havia risos infantis a ecoar pelos corredores de mármore, faltava o toque de alguém que o amasse por quem ele era, e não pelo peso avassalador da sua conta bancária. Cada mulher que se aproximava trazia consigo o mesmo perfume adocicado da ambição, o mesmo olhar calculado de quem não procurava um marido, mas um atalho para o topo da pirâmide social. Até que um dia, exausto de tentar preencher o vazio com relacionamentos fraturados e superficiais, ele tomou uma decisão que abalou o seu círculo: se o amor não se compra, constrói-se. E fez o que ninguém esperava de um homem pragmático como ele. Entrou com um pedido oficial de adoção. Naquela sala iluminada pela luz fria e impessoal do tribunal, quando lhe colocaram o pequeno Diogo nos braços, um bebê frágil envolto num cobertor azul, Rui sentiu o universo inteiro a reajustar-se dentro do seu peito. Uma onda de emoção pura, que ele não sentia há décadas, inundou-o, sem que ele pudesse imaginar que aquele gesto de amor incondicional plantava, na verdade, a primeira semente de uma guerra secreta que já estava a ser tecida nas sombras muito antes de ele ter consciência disso. No início, tudo parecia idílico, como se o cosmos estivesse finalmente a pedir-lhe desculpa pelos anos de solidão forçada. Rui transformou a quinta inteira para receber o bebê. Contratou os melhores especialistas em puericultura, montou um quarto com equipamento de monitorização de última geração, escolheu a dedo Mariana, uma ama que lhe pareceu dedicada e genuinamente preocupada com o bem-estar da criança, e trouxe para perto a sua própria mãe, Dona Arminda. Ela era uma mulher de uma elegância estudada, com os cabelos grisalhos sempre presos num coque impecável, um sorriso discreto que raramente chegava aos olhos e uma voz mansa, quase um sussurro. Era conhecida por ser extremamente zelosa com a imagem e o legado da família Lacerda. Todos, incluindo Rui, acreditavam que ela abraçaria a chegada do neto com a ternura esperada de uma avó. Mas algo no seu olhar, aquele olhar estreito, avaliador, que parecia medir o bebê como quem inspeciona um objeto de arte de valor duvidoso, fez com que Mariana guardasse para si uma sensação desconfortável de que algo estava profundamente errado. Porque enquanto Rui chorava, comovido, segurando a mão minúscula de Diogo, a avó nem sequer se aproximou. Apenas observou de longe, com uma postura rígida, como quem avalia um intruso que acaba de invadir um território que não lhe pertence. E naquela primeira noite, quando as luzes da quinta se apagaram e a escuridão engoliu os jardins bem cuidados, Mariana sentiu um silêncio estranho e pesado no ar, como se a própria casa estivesse prestes a sussurrar segredos que ninguém, em sã consciência, queria ouvir. Os dias que se seguiram foram de puro encanto para Rui, que finalmente experimentava a alegria simples de acordar e ver um bebê a sorrir-lhe. Mas para Mariana, foram dias de uma inquietação crescente, porque Diogo começou a apresentar sintomas que não faziam o menor sentido. Febres súbitas que desapareciam tão rápido quando surgiam,
uma perda de peso acelerada e alarmante, uma irritabilidade extrema que o fazia chorar por horas a fio, manchas esverdeadas que apareciam ao redor da sua boca pequena e episódios de engasgo sem causa aparente, que deixavam Mariana com o coração nas mãos. E de cada vez que relatava algo a Dona Arminda, a resposta era sempre a mesma, frases suaves, quase ensaiadas, ditas com um tom de condescendência. Bebés recém-adotados passam por adaptações difíceis, Mariana, ou isso é psicológico, minha querida, está a exagerar na preocupação. Mas não importava quão convincente fosse o tom dela. Mariana sentia nos gestos da avó algo duro, uma vibração errada, um incômodo quase físico sempre que Diogo estava por perto, como se aquele bebê inocente tivesse acendido dentro dela um ressentimento antigo e venenoso que mais ninguém conseguia perceber. E a cada noite, quando o bebê rejeitava violentamente o biberão preparado por Dona Arminda, a ama sentia um arrepio percorrer-lhe a espinha, porque o mesmo padrão se repetia de forma assustadora. Sempre que a avó tinha contacto direto com o bebê ou com a sua comida, ele piorava drasticamente. A quinta, que antes fora um espaço de esperança e alegria, começou a transformar-se num tabuleiro de tensão silenciosa e mortal. Em cada canto que Mariana cruzava, ela via Dona Arminda parada, a observar, sorrindo pouco, comentando em demasia sobre a fragilidade de Diogo, sugerindo sempre que o bebê talvez não fosse forte o suficiente para pertencer àquela família. E quanto mais frases desse tipo surgiam, mais Mariana compreendia que não se tratava de preocupação, mas de uma rejeição mascarada e cruel. Dona Arminda fazia questão de exaltar o sangue Lacerda, a linhagem, a tradição, e insinuava subtilmente que um herdeiro adotado não possuía a mesma estrutura genética. Embora as palavras fossem ditas com suavidade, havia veneno a escorrer por entre cada sílaba. E o pior de tudo era ver Rui, tão cego pela paixão recém-descoberta pelo filho, acreditar piamente na mãe, sem perceber que estava a receber migalhas de uma realidade cuidadosamente manipulada para manter tudo sob o controle dela, enquanto o verdadeiro perigo crescia à sombra de um sorriso educado demais. A saúde de Diogo piorou de forma tão rápida e inexplicável que os médicos começaram a suspeitar de doenças raras, alergias severas, distúrbios metabólicos complexos. E a cada exame que regressava sem uma resposta clara, Mariana sentia o peito apertar, porque uma voz dentro dela gritava que aquilo não era natural. Numa tarde silenciosa, enquanto lavava um copo que Dona Arminda tinha usado para preparar o leite do bebê, sentiu um cheiro estranho, metálico, um odor que não combinava de todo com leite infantil. E apesar de o ter enxaguado várias vezes com água a ferver, o odor persistia, impregnado no vidro, forte, agressivo. E foi ali, segurando aquele copo contra a luz, que Mariana sentiu algo gelar dentro de si, uma intuição aguda e pesada, como se alguém lhe tivesse apertado o mundo dentro da garganta. E pela primeira vez, a dúvida transformou-se em certeza. Alguém estava a interferir deliberadamente na saúde de Diogo. Alguém com acesso ilimitado, alguém com motivo oculto, alguém que sorria enquanto o fazia. Naquela noite, enquanto todos dormiam o sono dos justos, Mariana ficou acordada, sentada no chão do quarto do bebê, observando cada respiração frágil que saía do pequeno corpo de Diogo. E quanto mais olhava, mais entendia que aquilo não podia continuar. O bebê estava a ficar tão magro que as suas costelas já marcavam a pele, as manchas verdes ao redor da boca surgiam com maior frequência e cada engasgo parecia mais violento. Ela sabia, com uma certeza aterradora, que a qualquer momento algo pior poderia acontecer. Ao fechar os olhos por um instante, ouviu passos lentos no corredor, passos que conhecia bem, passos que nunca apareciam naquele horário. E quando a porta do quarto se abriu 1 centímetro, rangendo suavemente, e ela viu a sombra de Dona Arminda parada ali, sem qualquer razão aparente para estar naquele andar àquela hora, Mariana sentiu o corpo inteiro travar. Ali estava a confirmação silenciosa de que o perigo não era uma coincidência, era um plano. Quando Mariana se levantou para fechar completamente a porta e impedir a avó de observar Diogo daquela fresta estranha, algo na mesinha de cabeceira chamou a sua atenção. O biberão que ela tinha deixado cheio estava quase vazio. Diogo tinha acabado de adormecer e era incapaz de ter bebido aquela quantidade. Ao tocar na tetina, sentiu o mesmo cheiro metálico, agora ainda mais forte, quase agressivo. Um arrepio violento subiu-lhe pelas costas, porque naquele exato segundo, a ficha caiu de vez. Alguém tinha entrado no quarto enquanto ela se distraíra com o barulho dos passos no corredor. Alguém que sabia exatamente o que estava a fazer. Alguém que estava ali, naquela casa, a sorrir como se nada se passasse. E Mariana entendeu que se não agisse rápido, aquela criança não sobreviveria até ao amanhecer. Mas o que ela descobriria ao investigar aquele biberão seria muito pior do que qualquer coisa que já tinha imaginado. Na manhã seguinte, a quinta parecia respirar um silêncio mais pesado que o habitual, como se cada parede tivesse absorvido a angústia da noite anterior e a devolvesse agora sob a forma de um aviso mudo. E Mariana, que mal conseguira pregar olho, caminhava pelos corredores com o bebê nos braços, sentindo o peso de uma responsabilidade que ultrapassava em muito qualquer função profissional. Agora não se tratava apenas de cuidar, era proteger, vigiar,
sobreviver dentro de um ambiente onde cada gesto podia esconder uma ameaça mortal. Ao dirigir-se à cozinha, percebeu que Dona Arminda já lá estava, impecavelmente arrumada, mexendo algo numa panela com movimentos lentos e calculados. A cena tinha algo de bizarro no ar, algo quase encenado, como se a mulher estivesse à espera de ser observada. E quando o olhar das duas se cruzou, Mariana sentiu um arrepio profundo, porque o sorriso avultado que a avó lhe lançou era um sorriso que não combinava com a expressão dos seus olhos. Aqueles olhos estavam frios, atentos, a medir cada detalhe, como se analisassem quanto tempo ainda faltava para algo acontecer. Ao colocar Diogo no seu carrinho, Mariana aproximou-se do lava-loiça para lavar as mãos e, no reflexo do vidro do armário, viu Dona Arminda a mexer discretamente no conteúdo de um frasco pequeno e translúcido, guardado com cuidado no bolso do avental que ela raramente usava. O gesto foi tão rápido que qualquer pessoa distraída não o teria percebido. Mas Mariana estava demasiado atenta, sensibilizada pelos acontecimentos da noite anterior, e aquilo fez o seu coração disparar como se tivesse levado um soco no peito. Aquele frasco não parecia fazer parte de nenhum utensílio culinário. E a forma como Dona Arminda escondeu imediatamente o objeto ao notar que estava a ser observada só aumentou a sensação de que havia algo muito sombrio a acontecer ali. Enquanto continuava a lavar as mãos, fingindo naturalidade, os seus pensamentos corriam em círculos, tentando conectar pontos que ainda pareciam distantes. Mas a intuição, aquela mesma que a vinha alertando desde o primeiro dia, gritava com força que aquilo não era paranoia, era perigo real, presente, vivo, a respirar dentro daquela cozinha iluminada demais para esconder algo tão escuro. Diogo teve outro episódio de engasgo naquela manhã. E a forma como o bebê arqueou o pequeno corpo, como se estivesse a lutar contra algo dentro dele, fez Mariana entrar em pânico. A criança estava a ficar tão frágil que parecia quebrar-se ao menor toque. Enquanto tentava acalmá-lo, percebeu a mancha esverdeada novamente ao redor da boca, mais intensa, como se tivesse entrado em contacto com alguma substância que lhe irritava os lábios. E quando levantou os olhos, procurando Rui desesperadamente, percebeu algo ainda mais perturbador. Dona Arminda estava parada a poucos metros, observando a cena com um olhar que não era de aflição, nem de preocupação genuína, mas de uma serenidade quase satisfeita, como se esperasse exatamente aquela reação. E foi nesse instante que o medo de Mariana se transformou numa certeza quase física. O que acontecia com Diogo não era uma coincidência clínica, mas algo provocado, algo cuidadosamente administrado, algo que alguém com acesso e sangue frio poderia estar a fazer há semanas sem levantar qualquer suspeita, além da dela. Determinada a entender se estava perante um padrão real ou apenas um cúmulo de coincidências terríveis, Mariana decidiu examinar tudo o que Diogo consumia, cada biberão, cada recipiente, cada colher. E enquanto limpava os armários da cozinha, encontrou um conjunto de frascos idênticos, todos escondidos atrás de caixas de louça antigas que ninguém mexia há anos. Ao pegar num deles, percebeu que estava completamente limpo, sem rótulo, sem cheiro aparente, mas havia um resíduo esverdeado na tampa interna, quase imperceptível, exceto para alguém que estivesse a procurar exatamente isso. O frio que lhe subiu pela espinha nesse instante foi tão forte que quase a fez derrubar o frasco no chão, porque aquilo significava que alguém estava a manipular substâncias dentro daquela casa, e não em qualquer lugar, mas precisamente onde Diogo se alimentava todos os dias. E quanto mais pensava, mais percebia que o acesso aos armários, ao leite, aos biberões, estava quase sempre nas mãos de Dona Arminda, que insistia em ajudar a ama a preparar as coisas, como se fosse uma avó dedicada, quando na verdade talvez fosse exatamente o oposto. Mariana sabia que precisava de contar a Rui, mas de cada vez que tentava aproximar-se com alguma suspeita, ele desviava o assunto, sempre a exaltar a mãe, sempre a repetir frases sobre como Dona Arminda o criara sozinha, fora a sua fortaleza, sempre desejar o melhor para a família. E aquilo tornava a missão da ama ainda mais sufocante, porque enquanto Diogo piorava a cada dia, o único homem que podia ajudar estava completamente cego pela confiança que depositava na mulher que mais representava perigo para o bebê. Essa cegueira emocional criava uma parede tão alta que Mariana não sabia como a escalar sem parecer paranoica, sem ser acusada de exagero, sem colocar o seu próprio emprego e a segurança do bebê em risco. Porque se Dona Arminda descobrisse que ela suspeitava demais, poderia agir ainda mais rápido e destruir qualquer hipótese de expor a verdade. E essa consciência deixava a ama num estado de alerta permanente, como se cada minuto fosse decisivo para impedir que algo terrível acontecesse. Foi então que Mariana tomou uma decisão que mudaria tudo. Começou a observar Dona Arminda em segredo, anotando horários, comportamentos, rotinas. E quanto mais observava, mais percebia padrões que ninguém havia notado, o facto de a avó aparecer sempre na cozinha nos mesmos horários em que Diogo apresentava uma piora, como se calculasse exatamente o momento perfeito para agir, e o hábito estranho de limpar cuidadosamente a tina dos biberões com um pano específico que guardava dentro do bolso, como se quisesse remover vestígios antes que alguém percebesse. Esse comportamento obsessivo, mascarado de zelo, levantava mais perguntas do que respostas. E enquanto Mariana montava mentalmente cada peça que encontrava, uma angústia crescente sufocava-lhe o peito, porque parecia que a quinta inteira estava envolvida numa rede de segredos antigos,
e ela era a única disposta a puxar o fio que poderia desmanchar tudo. Mas naquela noite, quando Mariana decidiu colocar uma câmara escondida na cozinha para finalmente registar qualquer movimento suspeito, algo aconteceu que fez o seu coração parar por um segundo inteiro. Ao aceder ao telemóvel para verificar se o dispositivo estava a funcionar, viu uma notificação inesperada. A câmara tinha sido coberta por algo escuro, exatamente 5 minutos depois de ela ter saído do ambiente. E, ao ampliar a imagem, o pouco que aparecia era suficiente para gelar o sangue de qualquer pessoa. Uma mão feminina, com anéis idênticos aos que Dona Arminda usava todos os dias, surgia a tapar a lente, como se dissesse silenciosamente: "Eu sei que me estás a vigiar." E quando Mariana desceu a correr para verificar a cozinha, o que encontrou no chão mudaria completamente o rumo da investigação e revelaria que alguém estava disposto a ir muito além do que ela imaginava. Quando Mariana desceu as escadas, quase a tropeçar nos próprios pés, com o coração disparado como se quisesse avisar, antes da boca, que algo terrível já tinha acontecido, a primeira coisa que viu ao entrar na cozinha foi o chão sujo por algo que não combinava com aquela casa perfeita, um rastro esverdeado a escorrer perto do lixo, como se algum líquido tivesse sido derramado à pressa e mal limpo, com salpicos nas laterais do armário baixo e no pé da bancada de mármore. Aquele tom de verde doía-lhe nos olhos, porque era exatamente a mesma cor que manchava a boca de Diogo todas as vezes em que ele piorava de forma inexplicável. Ao aproximar-se, sentiu o mesmo cheiro metálico e invasivo, que antes parecia indefinido e agora se impunha como uma assinatura, quase como se o próprio veneno gritasse para ser notado, enquanto a quinta inteira fingia não ver nada, escondida atrás de cortinas caras e sorrisos educados demais. Ela agachou-se com cuidado, o coração a martelar-lhe nas têmporas, e percebeu, perto do rodapé, os cacos de um pequeno frasco transparente, ainda úmido, alguns pedaços com um reflexo esverdeado por dentro, como se tivessem guardado aquele líquido tóxico até poucos minutos atrás. E no meio do vidro quebrado, um pedacinho de papel colado, talvez parte de um rótulo arrancado à pressa, com letras quase ilegíveis. Mas uma palavra conseguiu destacar-se aos seus olhos treinados pelo medo: uso controlado. E aquilo bastou para fazer o seu corpo gelar por inteiro, porque significava que não era uma substância qualquer, era algo que exigia prescrição, autorização, responsabilidade, e mesmo assim estava ali, no chão da cozinha, misturado com a rotina daquela família, como se fizesse parte de um cardápio secreto que só uma pessoa conhecia. E a forma como tudo parecia ter sido escondido à pressa indicava que alguém tinha sido surpreendido, alguém que percebeu que estava a ser observado. Antes que pudesse recolher tudo com calma, o som dos saltos de Dona Arminda ecoou pelo corredor, aproximando-se com aquele ritmo compassado e seguro de quem tem a certeza de que domina o cenário. Mariana, num impulso de sobrevivência, pegou num dos cacos maiores e no pedaço de papel e enfiou-os no bolso do avental, esfregando o resto com o pano mais próximo, tentando apagar o rastro sem chamar a atenção. E quando a avó entrou, impecável como sempre, como se nada jamais fugisse ao seu controle, encontrou-a ajoelhada no chão, a simular que estava apenas a limpar uma mancha qualquer. O diálogo que se seguiu foi tão polido quanto envenenado. Dona Arminda perguntou com a sua voz suave por que é que ela estava tão pálida, se não estaria a exagerar nas preocupações com o bebê, se não estaria cansada demais para continuar naquele emprego. E cada palavra vinha embrulhada num subtexto silencioso, um aviso disfarçado de cuidado, uma ameaça vestida de gentileza, como se ela estivesse a dizer por trás do sorriso: "Eu sei o que andas a fazer e sei como te tirar daqui se eu quiser." Depois daquele encontro sufocante, Mariana sabia que continuar apenas a observar não seria suficiente e criou coragem para fazer algo que vinha a adiar há dias. Levou Diogo ao médico sozinha, alegando que precisava de tirar dúvidas técnicas sobre os exames. E no consultório, enquanto o pediatra folheava a pasta repleta de resultados inconclusivos, ela respirou fundo e perguntou, com a voz embargada, se era possível que os sintomas do bebê fossem causados por alguma substância, a ser administrada aos poucos, algo que não aparecesse tão facilmente nos exames. O silêncio que se instalou na sala foi mais revelador do que qualquer resposta imediata. O médico parou de mexer nos papéis, cruzou os braços e devolveu a pergunta com uma calma desconfiada: "Alguém em casa administra medicamentos ou qualquer tipo de suplemento a ele sem registro aqui?" E naquele instante, Mariana entendeu que o que sentia não era delírio, era uma linha de raciocínio que qualquer profissional experiente também consideraria. E aquilo empurrou-a ainda mais fundo no abismo da realidade que tentavam esconder dela. Ela não teve coragem de dizer o nome de Dona Arminda. Ainda não. Mas saiu do consultório com uma frase a martelar-lhe na mente: intoxicação crónica. Muitas vezes vem de quem cuida, não de quem ataca de uma vez só. E essa ideia colou-se a ela como um cheiro que não sai da roupa, porque fazia demasiado sentido com tudo o que vinha a acontecer. A piora, sempre após as visitas, zelosas, da avó, os copos e biberões que só ela tocava, os frascos escondidos atrás de caixas velhas, a câmara coberta poucos minutos depois de ser instalada. E enquanto voltava para a quinta com Diogo nos braços, sentiu uma mistura de horror e responsabilidade, porque agora já não era só suspeita, era quase uma denúncia a formar-se dentro dela. E ao cruzar o portão, percebeu pela primeira vez a casa não como um lar,
mas como um cenário de crime em câmara lenta, onde a vítima ainda respirava, mas talvez não por muito tempo, se ela não fizesse algo mais radical. Decidida a testar a sua teoria sem se expor por completo, Mariana iniciou um plano silencioso. Durante alguns dias, ofereceu-se para ficar com todas as tarefas ligadas à alimentação de Diogo, alegando que os médicos haviam recomendado uma rotina mais controlada. E de cada vez que Dona Arminda tentava ajudar, ela encontrava uma forma de recusar com educação, guardando mentalmente as reações da avó. E o que viu deixou-a ainda mais assustada, porque a expressão de Dona Arminda, ao ser afastada dos biberões, mudava de algo doce para um endurecimento quase instantâneo no olhar, como se estivesse a perder o controle de uma experiência que só ela sabia conduzir. E o mais perturbador foi perceber que, nos dias em que a avó mal tocava nas coisas do bebê, Diogo apresentava uma ligeira melhora, dormia um pouco mais tranquilo, engasgava-se menos, recuperava ligeiramente a cor, como se o pequeno corpo finalmente respirasse sem o peso diário de algo que o estava a destruir por dentro. Mas a trégua durou pouco. Bastou uma única tarde em que Rui, emocionado, insistiu para que a mãe participasse mais nos cuidados com o neto, dizendo que talvez o excesso de zelo da ama estivesse a deixar tudo tenso demais, para que o castelo de areia começasse a ruir de forma definitiva. Naquela noite, após um biberão preparado sob o olhar carinhoso e falso de Dona Arminda, Diogo teve a pior crise de todas. Começou a engasgar-se de uma forma tão violenta que o seu rosto foi ficando roxo, o corpo mole demais. Mariana, no reflexo, arrancou o bebê dos braços da avó e iniciou a manobra de desengasgo com uma precisão que nem ela sabia que tinha. Rui, paralisado, assistia à cena com as mãos na cabeça, o mundo a girar à sua volta e um grito preso na garganta. E ali, naquele salão transformado em emergência improvisada, alguma coisa finalmente quebrou dentro dele, porque já não era mais possível chamar àquilo coincidência. Mas o que ele ouviria da boca da própria mãe, minutos depois dessa quase tragédia, seria tão brutal que mudaria para sempre a forma como ele via a sua própria família. Depois da crise quase fatal, a quinta mergulhou num silêncio tão pesado que parecia que até os quadros nas paredes prendiam a respiração para não incomodar. Rui, ainda pálido, caminhava de um lado para o outro, tentando organizar pensamentos que tinham sido despedaçados em segundos, enquanto Mariana carregava Diogo ao colo, ainda a sentir as mãos tremerem da força que precisou de fazer para impedir o pior. E Dona Arminda, sempre impecável, postou-se atrás da bancada da cozinha como se nada tivesse acontecido, alisando o seu próprio colar de pérolas com um gesto mecânico e inquietante, como se estivesse a calcular os próximos passos em vez de processar o trauma que acabara de presenciar. E quando Rui finalmente respirou fundo para agradecer à ama pela coragem, pela rapidez e por, literalmente, salvar a vida do seu filho, Dona Arminda soltou uma frase tão absurda, tão brutal, tão deslocada da realidade, que fez o ar dentro daquele cômodo congelar. Este bebê é fraco demais, Rui. Talvez não tenha vindo ao mundo para ficar. A frase caiu sobre o chão como um copo de cristal a despedaçar-se do alto. Ninguém se mexeu, ninguém respirou. A primeira reação de Rui foi olhar para a mãe com uma expressão que misturava incredulidade, choque e um início de fúria que ele mesmo não sabia que carregava. Mariana apertou Diogo contra o peito, como se protegesse uma vida que se podia desfazer ao primeiro sopro. E Dona Arminda, ao perceber o impacto do que dissera, tentou suavizar, dizendo que estava apenas preocupada, que nem todos os organismos se adaptam, que talvez fosse melhor procurar outro tipo de ajuda. Mas a tentativa de remendar só abriu ainda mais a ferida exposta, porque cada palavra dela parecia cuidadosamente escolhida para desumanizar o bebê, para reduzir a sua existência a um obstáculo, para empurrar Rui para a ideia de desistir. Quando ele finalmente encontrou voz para responder, o tom saiu arranhado, baixo, como se viesse de uma dor que ele nunca tinha permitido que ninguém visse. Mãe, como podes dizer isso depois do que acabou de acontecer? Dona Arminda, sem perder a compostura, caminhou lentamente até ele como uma rainha ofendida, tocou-lhe no braço com suavidade estratégica e sussurrou palavras que ninguém além dos dois deveria ouvir. Mas Mariana, de longe, conseguiu captar o suficiente para sentir um arrepio na espinha. Filho, estás a deixar-te levar por emoções. Não deixes que essa criança atrapalhe o que construímos. E naquele instante, algo se partiu dentro de Rui. Algo antigo, profundo, algo que sempre fora guiado por uma admiração cega. Pela primeira vez na vida, ele não viu ali uma mãe. Viu uma mulher a falar como herdeira, como guardiã de uma fortuna, como alguém para quem a linhagem importava mais do que o amor. Enquanto tentava processar aquilo, Mariana aproximou-se devagar, quase temendo interromper uma guerra silenciosa que já estava declarada. E quando Dona Arminda percebeu a presença da ama, os seus olhos endureceram como aço, revelando uma hostilidade que até aquele momento ela sempre escondera atrás de sorrisos e chá servido na hora certa. Foi então que algo inesperado aconteceu. Dona Arminda, percebendo que a narrativa estava a escapar ao seu controle, mudou completamente de estratégia e tentou inverter o jogo, apontando para Mariana com uma voz que soou quase ensaiada. Rui, não percebes que esta rapariga te está a manipular? Ela está a querer afastar-te de mim. Está a inventar doenças, crises,
a exagerar tudo para parecer indispensável. Achas mesmo que uma simples ama teria preparação para lidar com tudo isto? Ela quer um lugar nesta casa, meu filho. Enquanto falava, gesticulava com uma intensidade teatral, os olhos a brilhar de uma indignação calculada, como se estivesse a ser vítima de uma conspiração absurda. Mas o que ela não percebeu foi que, ao tentar destruir a credibilidade de Mariana, acabava por entregar mais do que devia, revelando medo, desespero, urgência, sentimentos incompatíveis com alguém inocente, sentimentos de quem sente a corda a apertar e tenta livrar-se antes que seja tarde demais. Rui ouviu tudo calado, o peito a subir e a descer como se travasse uma batalha interna entre o homem que sempre obedeceu à mãe e o pai que agora queria proteger o seu filho acima de qualquer coisa. Nesse conflito, cada respiração era uma escolha possível, cada segundo uma rachadura aberta. Porque enquanto Dona Arminda atacava Mariana como se ela fosse inimiga, a ama permanecia imóvel, firme, com o bebê nos braços e os olhos fixos no milionário, deixando evidente que não tinha nada a esconder. E foi justamente essa postura silenciosa que o desarmou, a calma desesperada de alguém que já vira demais, que não precisava de se defender porque a verdade gritava pelos factos, pelos sintomas, pelas coincidências que já não eram coincidências. E quando ele percebeu que a sua mãe não demonstrava preocupação real com Diogo, apenas com a sua própria imagem, algo enfim ficou claro, como o sol a atravessar um vidro partido. Havia uma verdade podre ali, e ele estava prestes a encará-la. Depois de minutos que pareceram horas, Rui pediu que Mariana levasse Diogo para o quarto e esperasse lá. E só o tom da voz dele, grave, firme, cortado por uma dor que já ultrapassara o limite, dizia que algo dentro dele mudara para sempre. Enquanto a ama subia as escadas, sentindo o peso daquela ruptura a espalhar-se pelos corredores como um trovão silencioso, Dona Arminda aproximou-se do filho, tentando retomar o controle, oferecendo argumentos que soavam como preces invertidas, falando de reputação, de herança, de escândalos que poderiam destruir tudo. Mas Rui finalmente ergueu a mão e pediu-lhe que parasse. E a frase que saiu da sua boca cortou o ar com a violência de uma porta arrancada do batente: tu sabias que ele estava a piorar e não fizeste nada. Foi a primeira vez que Dona Arminda perdeu o ar, a postura, a máscara. E naquele segundo específico, Mariana, a observar da escada, viu nos olhos da avó a primeira faísca verdadeira de medo. Mas antes que qualquer confronto definitivo pudesse acontecer, antes que Rui fizesse a pergunta que lhe queimava na garganta desde a noite anterior, um barulho ecoou na quinta, o estilhaçar de vidro vindo do andar de cima, seguido por um som abafado, como algo a ser empurrado contra a madeira. E quando Mariana olhou para o quarto, onde deixara Diogo, sentiu o coração a despencar-lhe pela garganta, porque a porta estava entreaberta. E uma sombra atravessava o vão. Uma sombra que não deveria estar ali. Uma sombra que se movia rápido demais para ser coincidência. E quando ela correu em direção ao quarto, o que viu ao tocar na maçaneta fez as suas pernas falharem. A cena ali dentro era a prova mais perigosa que ela jamais imaginara encontrar e o começo de uma revelação que mudaria tudo. Quando Mariana empurrou a porta do quarto com um impulso que misturava pânico, instinto e um medo que parecia ter vida própria, a primeira coisa que viu foi a cortina a balançar, como se alguém tivesse acabado de passar por ali, deixando para trás um rastro frio que cortava o ar como uma lâmina. O berço de Diogo, aquele berço que ela tinha deixado perfeitamente arrumado minutos antes, estava deslocado a alguns centímetros, como se tivesse sido puxado ou tocado à pressa. E por um segundo inteiro, o chão pareceu desaparecer sob os seus pés, porque a sensação de que alguém tinha tocado no bebê fazia o estômago virar, o coração acelerar e a mente disparar imagens que ela preferia nunca ter imaginado. Foi nesse estado, a respirar rápido demais, que ela se aproximou do berço e viu, de longe, a cabecinha de Diogo imóvel, com a boquinha ainda manchada de verde, mas com algo mais. Algo que fez os seus dedos tremerem antes mesmo de tocar no bebê, como se a verdade estivesse prestes a morder com dentes afiados antes de ser revelada. Ao aproximar-se, percebeu um detalhe tão pequeno que só alguém que realmente amava aquela criança teria notado. A manta, que sempre deixava dobrada com carinho, estava amarrada de maneira estranha no suporte lateral do berço, como se alguém tivesse tentado levantar o bebê enquanto ela não estava a olhar e, ao ser interrompido, tivesse largado tudo à pressa. E aquilo fez o sangue de Mariana gelar, porque significava que a intenção não era apenas observar ou manipular o biberão. Alguém tinha tentado mexer no bebê diretamente, talvez para provocar uma nova piora, talvez tentando algo ainda pior. E cada segundo que passava tornava a cena mais sufocante, porque o quarto estava silencioso demais, impecável demais, como se o mal tivesse acabado de sair, deixando o rastro da sua sombra impresso na madeira do chão e no balanço subtil do móvel pendurado. Foi ao pegar Diogo ao colo que Mariana percebeu o pior. O bebê estava completamente sem forças, ainda a respirar, mas tão fraco que parecia dissolver-se nos seus braços, com a pele mais fria do que deveria, os olhinhos semicerrados, a boca com aquele resíduo esverdeado que agora parecia mais intenso, quase como tinta. E ao levantar a manta, encontrou algo que fez o seu corpo inteiro congelar de horror, uma pequena marca circular no bracinho de Diogo, como se uma gota de líquido tivesse pingado ali, uma queimadura fina,
quase invisível, mas claramente recente. E aquele detalhe, tão discreto, tão cruel, era a prova que faltava para consolidar tudo o que ela vinha suspeitando nos últimos dias. Alguém estava a envenenar o bebê não apenas pela boca, mas também pelo contacto direto com a pele. Um método que só alguém realmente calculista, paciente e profundamente movido pelo ódio seria capaz de executar sem deixar rastros imediatos. Antes que pudesse processar completamente, passos pesados subiram a escada em ritmo acelerado, e Rui entrou no quarto aos tropeções, o rosto ainda marcado pela discussão com a mãe, mas agora tomado por um desespero tão cru que parecia ter sido arrancado diretamente do fundo da alma. E ao ver Diogo naquela situação frágil, pálido, mole, quase sem reação, ele caiu de joelhos ao lado da ama, segurando a cabecinha do bebê com um cuidado desesperado, enquanto perguntava com a voz quebrada o que estava a acontecer, o que ela tinha visto, quem tinha mexido ali. E quando Mariana, com a garganta apertada, mostrou a marca no braço e a manta presa, Rui ficou estático por alguns segundos, a olhar para aquele pequeno machucado como se fosse um grito silencioso que só naquele instante ele tivesse sido capaz de ouvir. E quando ele ergueu o olhar para Mariana, havia ali um pedido de verdade, um pedido que já não podia mais ser adiado. Com as mãos a tremer, mas com a convicção que nascia das semanas de observação, Mariana contou tudo, os frascos escondidos, o cheiro metálico nos biberões, a câmara coberta minutos depois de instalada, os horários coincidentes, a postura de Dona Arminda, os comentários deslocados, os olhares frios, os sorrisos forçados. E cada palavra era uma peça de um quebra-cabeças que, quando finalmente completo, revelava uma imagem que queimava como fogo. Dona Arminda estava a tentar fazer Diogo adoecer, a tentar torná-lo fraco, a tentar transformá-lo num fardo tão grande que Rui desistisse dele. E enquanto falava, a expressão do milionário mudava como um céu prestes a desabar, primeiro incredulidade, depois dor e, por fim, um tipo de raiva silenciosa, antiga, quase animal, daquelas que nascem quando alguém percebe que confiou cegamente na pessoa errada durante uma vida inteira. Mas antes que os dois pudessem tomar qualquer decisão, antes que Rui pudesse correr escada abaixo e confrontar a mãe com a força do pai que agora despertava dentro dele, um barulho ecoou no corredor. Algo a bater contra a parede, seguido por um rangido leve, e a sombra que Mariana tinha visto minutos antes reapareceu, não mais como um vulto fugidio, mas como a silhueta clara de alguém parado à porta, a observar tudo com uma calma perturbadora. E quando a luz do quarto iluminou o rosto daquela figura, o ar saiu do peito de ambos ao mesmo tempo. Era Dona Arminda, parada ali, imóvel, como se tivesse sido esculpida pelo próprio veneno que carregava no olhar. E o sorriso que se abriu lentamente na sua boca não era de surpresa, nem de preocupação, mas de uma satisfação tão fria, tão calculada, que parecia dizer sem palavras: agora vocês sabem. Mas já é tarde demais. E então, como se estivesse apenas a comentar o tempo, Dona Arminda deu um passo à frente, ergueu o queixo com uma elegância que gelou a espinha dos dois e disse a frase que viraria a primeira chave do clímax: vocês nunca entenderam. Este bebê nunca deveria estar aqui. E antes que Rui pudesse responder, antes que Mariana pudesse proteger Diogo, antes que qualquer gesto pudesse impedir o que estava prestes a acontecer, Dona Arminda colocou a mão no bolso, e o que ela tirou de lá fez o tempo parar na quinta. O horror, entretanto, ainda não era nada perto do que ela confessaria no próximo instante. E essa revelação seria grande o suficiente para destruir não apenas aquela família, mas décadas inteiras de segredos enterrados. O objeto que Dona Arminda tirou do bolso parecia pequeno demais para carregar tanto horror, mas quando a luz do candeeiro bateu na superfície metálica da tampa, Mariana reconheceu na hora. Era o mesmo frasco que encontrara quebrado na cozinha, só que inteiro, limpo, como se fosse uma versão nova do veneno que ela vinha administrando em silêncio, escondida atrás da imagem de avó perfeita. E naquele instante, o mundo pareceu encolher ao redor dos três, deixando apenas o som abafado da respiração de Diogo e o olhar petrificado de Rui, que encarava a mãe como quem vê a própria história a desmoronar-se. Ela, com uma calma perturbadora, girava o frasco entre os dedos e confessava, com uma frieza que faria qualquer pessoa recuar, que aquilo nunca fora sobre o bebê, mas sobre o medo de perder o controle da família, da fortuna, do legado. Porque um herdeiro adotado não era sangue lacerda, não representava o que ela considerava digno. E se Rui insistisse em desafiá-la, então ela preferia destruir o que representava fraqueza a permitir que o nome da família fosse manchado por aquilo que ela chamava de capricho emocional. Rui cambaleou para trás como se tivesse sido atingido por um golpe invisível. E quando Dona Arminda, percebendo o impacto, tentou aproximar-se para manipular a situação mais uma vez, Mariana colocou-se à frente, protegendo Diogo com o corpo como um escudo humano. E naquele momento, a ama, até então vista como uma funcionária comum, uma figura invisível na hierarquia da quinta, tornou-se a força mais inabalável do cômodo, com o olhar aceso por algo que transcendia o instinto profissional. Era o olhar de alguém que vira sofrimento demais, que já fora subestimada a vida inteira, mas que agora conhecia o próprio valor como guardiã de uma vida que ninguém mais enxergava com amor verdadeiro. Dona Arminda, ao perceber essa mudança, recuou meio passo, não por medo físico,
mas por perceber que tinha perdido a única arma que sempre usara para vencer, o controle psicológico sobre os outros. Porque a verdade finalmente exposta era mais forte do que qualquer mentira que ela pudesse criar. Foi então que Rui, com a voz quebrada, fez a pergunta que atravessaria as manchetes do país nos dias seguintes: o que fizeste exatamente ao meu filho? E Dona Arminda, em vez de negar, respirou fundo e confessou, num tom quase professoral, que vinha usando microdoses de um produto de laboratório usado para testes clínicos, algo que provocava fraqueza, vômitos, reações alérgicas e atraso no desenvolvimento físico. Tudo para criar a impressão de que Diogo não era saudável o suficiente para permanecer na família. E quando Rui, horrorizado, exigiu saber por que ela faria algo tão monstruoso, Dona Arminda explodiu numa confissão tão cruel que fez Mariana estremecer: porque eu passei a vida inteira a construir esta família sozinha, e não vou dividir tudo o que conquistei com um bebê que nem sequer é nosso. E naquele instante, o silêncio que tomou o quarto não foi silêncio de medo, mas de ruptura, de morte simbólica, porque a mãe que Rui conhecia deixou de existir ali mesmo, substituída pelo monstro que sempre se escondera atrás da porcelana impecável e da voz doce demais. Antes que Dona Arminda pudesse avançar, antes que pudesse tentar recuperar o frasco ou silenciar qualquer tentativa de denúncia, Mariana sacou do bolso o telemóvel que mantivera ligado desde que percebera o comportamento estranho da avó. E a gravação capturara tudo, cada palavra, cada confissão, cada frase impregnada de veneno emocional. Quando Dona Arminda percebeu o que estava a acontecer, o desespero finalmente atravessou o seu rosto, quebrando a máscara de perfeição construída ao longo de décadas. Ela tentou arrancar o aparelho da mão da ama, mas Rui segurou-lhe o braço com firmeza, com uma força que vinha não só da raiva, mas do desejo de resgatar o pai que ele nunca tivera a oportunidade de ser até aquele momento. E a frase que saiu da sua boca fez Dona Arminda congelar onde estava: tu nunca mais vais chegar perto do meu filho. Foi o primeiro limite real que ele impôs à mãe, e esse limite quebrado abriu o caminho para o que viria a seguir. Com a gravação salva e Diogo a respirar com dificuldade crescente, Mariana correu para o carro com o bebê nos braços, enquanto Rui ligava para a polícia com a voz mais firme que já usara na vida, a denunciar a própria mãe com a coragem de quem sabe que está a salvar o futuro. Em questão de minutos, a casa transformou-se numa cena policial, com agentes a subir as escadas, a recolher frascos, a analisar resíduos e a interrogar Dona Arminda, que agora parecia menor do que nunca, reduzida ao seu próprio veneno. Os polícias encontraram no seu quarto uma caixa inteira de substâncias controladas, algumas ilegais, outras sem procedência, todas indicativas de um plano que vinha a ser construído há muito mais tempo do que qualquer um imaginava. E a expressão de choque dos agentes, ao verem aquilo, só confirmava que aquela mulher, que se vendia como guardiã moral da família, era, na verdade, o eixo de uma conspiração cruel que quase matou um bebê por puro ego. Enquanto Dona Arminda era algemada e levada para fora da quinta, sob os flashes das câmaras e os jornalistas que surgiram como um enxame após a primeira informação vazar, Mariana estava no hospital, a segurar a mão de Diogo, que recebia atendimento imediato para eliminar os resíduos tóxicos do corpo. E o médico, após analisar as amostras retiradas da pele e do sangue do bebê, confirmou o que Mariana temia desde o início: intoxicação progressiva, administrada de forma calculada, com substâncias que, em doses mínimas, não apareciam facilmente nos exames, mas que se acumulavam com o tempo, até causar o colapso final que quase tirou a vida do pequeno. Quando Rui entrou no quarto do hospital e viu a sua ama ali, exausta, despenteada, mas ainda vigilante, algo dentro dele se quebrou e se reergueu ao mesmo tempo. Ele percebeu que nunca tinha conhecido alguém tão forte, tão íntegra, tão essencial como ela, e que sem Mariana, Diogo jamais teria sobrevivido. Dias depois, quando as manchetes estampavam "avó de milionário presa por tentar envenenar neto adotado", a imagem de Dona Arminda a ser levada algemada viralizou no país. Mas outra imagem viralizou ainda mais: Mariana a sair do hospital com Diogo ao colo, protegendo-o como se fosse sangue do seu próprio sangue, e Rui ao lado, a segurar no bebê, com a reverência de quem quase perdeu tudo. E naquela tarde, em frente às câmaras, ele fez uma declaração que ninguém esperava: eu não salvei o meu filho. Quem o salvou foi ela. E então, num gesto que transformou a mãe improvável num símbolo nacional de coragem, ele contratou-a oficialmente como guardiã permanente de Diogo, não como funcionária, mas como parte da família que ele estava a reconstruir do escombro do passado. E a última frase da história ecoa como uma lição: às vezes, o herói da narrativa não é quem tem fortuna, mas quem tem a coragem de enfrentar os monstros que se escondem atrás de laços de sangue e paredes de luz. E agora quero saber de si. Se fosse consigo, teria tido a coragem desta ama? Conte-me nos comentários, porque a sua opinião pode mudar tudo. E não saia sem deixar o seu gosto, porque isso ajuda demais o meu trabalho. Subscreva o canal, ative o sininho e partilhe este vídeo com alguém que você sabe que vai ficar de boca aberta com esta história. Até à próxima.